Fala galera, Rato Matheus na área, como é que estão vocês? Dia de eleição foi ontem, segundo turno acabou, Lula ganhou, o Partido dos Trabalhadores no comando do Brasil e a gente tem que entender o que pode vir por aí neste próximo mandato. Então fica até o final do vídeo para você entender um pouco melhor dessa história. Indo direto pro vídeo aqui, antes de começar eu queria falar o seguinte: independente da minha posição política, cara, agora que aconteceu, eu tô torcendo para que o Brasil de fato melhore. Independente de quem ganhou, de quem ganhasse, Bolsonaro ou Lula, eu torço para que a gente saia eficiente dessa eleição. Eu torço para que a gente saia bem sucedido. Então, mesmo que o Lula tenha sido o vencedor, mesmo que o Bolsonaro tivesse sido o vencedor, eu não ia desejar o mal para ninguém. E é muito importante a gente pensar nisso porque agora é um presidente para todo mundo, tá? O mercado mesmo não estava esperando pelo Lula, mas ele teve reações significativas aí, tá? Então vamos dar uma olhada primeiro nessa matéria desses caras da Agriinvest, que são os caras muito bons de informação, diga-se de passagem, porque eles têm um insight aqui muito importante. O que aconteceu hoje? Basicamente, a bolsa abriu em queda forte, abriu com um gap muito grande de sexta-feira da semana passada, só que a gente conseguiu fazer um movimento de alta ao longo do dia inteiro, tá? O que significa isso? A bolsa foi para cima, abriu de baixa, mas depois recuperou tudo. Todo esse gap foi preenchido e a gente fez uma movimentação forte com a bolsa para cima e com o dólar para baixo. Então, o que era esperado era exatamente o contrário, a bolsa cair e o dólar subir, porque a gente não vai ver um governo aí a favor do mercado, né? Um governo mais intervencionista, mas o fato é que as coisas estão mudando, porque as perspectivas estão mudando. E aí você me fala, que mudança de perspectiva que teve? Vamos ver aqui. Alerta, dólar derrete após abrir em disparada. As eleições presidenciais do Brasil trouxeram bastante volatilidade ao preço dos nossos ativos nas últimas semanas, mas após a consolidação do pleito presidencial, as incertezas no mercado persistem. Isso porque o vencedor da eleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não definiu sua equipe econômica, gerando desconforto junto aos investidores com relação ao rumo da política fiscal brasileira. Como o mercado financeiro tinha uma preferência pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro, a vitória do candidato petista motivou a disparada do dólar na abertura dos negócios nesta segunda-feira, logo após o início das negociações. O dólar comercial bateu 5,40, cravando a máxima do dia. Porém, a forte aversão ao risco foi perdendo força e pouco antes do meio-dia, o dólar comercial registrou uma forte virada. Nesse momento, a moeda norte-americana registra forte queda superior a 1% e é cotada a 5,24. Na mínima do dia bateu 5,21. A reviravolta no humor ocorreu na esteira da crença do mercado de que Lula optará por uma equipe econômica com viés centrista ao invés de esquerda. E aqui já vem o primeiro insight que eu acabei de falar. O Lula, pós-eleição, agora a gente pode falar que com o legislativo majoritariamente de centro-direita, e a gente vai ver aqui, fica claro que ele não vai conseguir entregar muitas pautas da esquerda, porque o próprio legislativo, a Câmara, o Congresso, não vão permitir que isso passe. Então o mercado já falou assim, opa, realmente, Venezuela isso daqui não vai virar. De forma nenhuma viraria. Isso aqui é só uma expressão, tá? A gente não vai colocar o Estado para mandar em absolutamente todas as coisas, porque o próprio legislativo não permitiria isso. E o mercado já está se dando conta. Opa, realmente, o presidente é de esquerda, mas o nosso Congresso não é majoritariamente de esquerda. Com um Congresso majoritariamente de centro-direita na Câmara e no Senado, o mercado entende que não haverá espaços para Lula adotar medidas de esquerda e por isso seria forçado a optar por um nome mais conservador. A decisão do ministro da Fazenda e sua equipe é aguardada com grande ansiedade pelo mercado, e enquanto isso não ocorrer, a volatilidade do dólar seguirá bastante elevada. Então a gente viu aí hoje um dia de movimentação forte, mas que pode continuar cada vez mais, porque as pessoas já estão pensando assim, gente, o Lula não vai fazer cagada, ele tá com a faca e o queijo na mão, ele tem muito a perder. Pois é, isso de fato é um ponto de vista, mas não muda o fato de que até agora a gente não tem dica nenhuma do que de fato vai acontecer com a equipe dos ministérios que vai comandar aí áreas importantíssimas do nosso país, não só economia, mas saúde, infraestrutura, segurança pública, desenvolvimento social e todas essas outras áreas e pastas que tem lá no executivo, tá? Continuando aqui, vocês podem ver viés dos deputados federais eleitos desde 1998. Pela primeira vez na história desde a redemocratização, a centro-direita formará maioria na Câmara dos Deputados, ou seja,
esquerda mais centro não é maior do que centro-direita, como vocês podem ver agora para 2023, o que prova que, nem querendo, o Lula conseguiria trazer muitas políticas de esquerda para o nosso país, tá? É óbvio que aqueles programas sociais que ele usou como propaganda possivelmente vão acontecer, eles precisam, inclusive isso é bom ele ter prometido tanta coisa, porque a única forma dele entregar tudo que ele prometeu é se ele for eficiente. Ele precisa saber gerir dinheiro e tem pessoas próximas dele que têm capacidade de entregar um governo eficiente, um governo que rentabiliza, que fecha as contas nos azuis. Porque o fato é, para pagar tudo isso que ele prometeu, a gente precisa de muito dinheiro, muito caixa e muito mercado funcionando, tá? Então é fato que a gente pode ver que o Lula tem uma grande responsabilidade nas costas, tá? E eu acho muito difícil ele... Eu tenho certeza que ele vai se esforçar, no mínimo, se esforçar para fazer o Brasil dar certo. Continuando aqui, a gente pode ver que os senadores também estão sendo dominados aqui pela centro-direita, a soma de centro e esquerda ainda maior, mas de qualquer forma no Senado também é maioria a centro-direita, tá? Apesar de bons fundamentos para a valorização do real, o calcanhar de Aquiles para este cenário segue sendo nossa política fiscal. Por isso, a preocupação dos investidores com a equipe econômica que assumirá a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E aqui volta aquilo que eu falei. Não é só o presidente do executivo que vai fazer o Brasil rodar. Então, quando a gente vê todos esses nomes, toda essa equipe, quais são as reais intenções deles, a gente vai poder entender, realmente a gente vai por esse caminho ou a gente vai seguir por outro. A gente vai por um caminho mais turbulento, a gente vai por um caminho um pouco mais macio. Então, é muito importante a gente entender quem são os parceiros do Lula aí, até pra gente saber quais são as decisões que eles podem tomar lá na frente. De novo, lembrando que eles estão sempre de mãos atadas, porque o legislativo não é de maioria da esquerda, tá? Caso a equipe montada tenha uma linha de esquerda, a tendência é uma piora maior nas contas públicas. Já se for de centro ou centro-direita, daí teremos a manutenção da austeridade fiscal, o que seria muito bem recebido pelo mercado. E aqui eu já abro um gancho falando, o mercado já está percebendo isso. Ele já sabe que o Lula não está de mãos livres para fazer a cagada que eles quiserem. Então não tem motivo para a bolsa continuar despencando, tá bom? Portanto, se for escolhida uma equipe mais alinhada à esquerda, a tendência é vermos dólar em alta e bolsa de valores em queda. Mas, se optar por uma linha mais pró-mercado, nesse caso devemos ter uma forte valorização para os nossos ativos, com 2 fundamentos citados acima se sobrepondo ao risco fiscal. E é, de fato, esses 2 fundamentos aí que podem trazer o governo do Lula para um resultado muito positivo, tá? É essa linha pró-mercado e essa forte valorização dos ativos, tá? Isso daqui possivelmente vai impactar na nossa economia, mas a gente precisa entender no dia 1º de janeiro quem de fato vai assumir para saber se vai ter continuidade, porque até agora é tudo especulação. Então, enquanto não chegar o dia 1º de janeiro, é só especulação e muito cuidado aí com o que você estiver fazendo com o teu dinheiro, tá, Rato? Principalmente em relação ao dólar, porque pode ser que a gente veja uma disparada, pode ser que a gente veja um recuo. Ninguém sabe, é pura especulação. O que se acreditava é, por ser um governo de mais esquerda, a gente teria um mercado um pouco mais fraco, mas o que a gente está vendo é um recuo do dólar, possivelmente porque a gente vai fazer muitas parcerias, a gente vai fazer muitas conexões internacionais. Como eu falei, o Lula tem muita chance de entregar um ótimo governo, ele está sendo empurrado por uma maré boa econômica, nós estamos fechando as contas nos azuis e a gente tem que entender se isso vai ter continuidade, como eu falei, porque se tiver, é fato que a bolsa pode explodir, Rato, o dólar pode ir lá para baixo e a gente só tem que entender se de fato isso vai ou não acontecer. Muita atenção ao noticiário político, porque a expectativa é que semana que vem seja anunciada a equipe econômica. Aqui a gente pode ver o gráfico do dólar, Ratos. Num primeiro momento ele abriu de alta e depois ele foi tendo um recuo forte aqui para baixo, tá? 20 centavos em um dia é muita coisa, tá bom, Ratos? Então a gente pode ver que o mercado ora estava em pânico, ora já estava numa situação assim de mais relaxamento. E a gente tem que entender se isso daqui vai de fato continuar ou não. Isso está tão repetitivo porque a gente não sabe de fato qual é a intenção da equipe econômica do Lula, tá bom? Por último, para finalizar, a gente pode falar aqui 3 coisas que motivam o Lula a ter uma condução responsável da economia e do nosso país, porque isso pode sair muito caro. A primeira coisa é, a gente está na disputa presidencial mais acirrada que já existiu na história do Brasil. A gente nunca viu uma diferença tão pequena entre os 2 candidatos. A gente está falando de 50,5 contra 49,5 para cada lado. E isso, Rato, significa o seguinte, 49,5% dos brasileiros vão ser controlados, regidos por um governo que eles não aceitam. Então o que significa? A oposição é muito grande. Isso significa de fato o quê? Que se o Lula começar, a oposição vai aumentar
cada vez mais. E ele não quer oposição, ele quer espaço para continuar as políticas dele. Políticas que de loucura, de fazer besteira? Óbvio que não, porque senão a oposição vai ser tanta que ele vai estar de mãos atadas e o Alckmin já tá ali pronto para meter ele o impeachment. Então o Lula não quer oposição, primeiro ponto. O segundo ponto é, a maioria do Congresso eleito é de centro-direita, então o Lula não tem por que ser apoiado diretamente ou de graça por essas pessoas, o que significa que ele precisa mostrar responsabilidade fiscal. Caso ele, como chefe do executivo, esteja mandando bem, a gente esteja tendo um número de desemprego interessante, a fome esteja reduzindo, a gente esteja com um PIB positivo, não tem porquê todas essas pessoas do legislativo que são de centro-direita continuarem se opondo ao Lula. Então, se ele entrega resultado, vai ter que todo mundo engolir. Ele está mandando bem e a gente tem que apoiar, não adianta sabotar. Não é porque ele não é do teu partido e mesmo mandando bem que a gente vai minar o cara. Então, esse é o segundo motivo porque o Lula tem que mandar bem para conseguir o apoio de todo mundo. Porque se ele mostra resultado com todos esses adversários, eles vão ser obrigados a embarcar no barco junto. E isso é bom, ratos. Não é ruim, você que não é PT agora você vai ser. Cara, se ele estiver mandando bem, não faz diferença quem tá lá, o importante é você ter sua economia girando, oportunidade de emprego e oportunidade de cada vez mais produzir valor agregado. Isso acontecendo para a nossa população tá ótimo. O terceiro ponto pelo qual ele não pode ser irresponsável de forma nenhuma é pelo fato de que Alckmin é seu vice e o impeachment é um processo completamente político. Foi exatamente o que aconteceu com a Dilma. O que fez a Dilma cair através do impeachment, na verdade, foi descriminalizado semanas depois. O que mostra que não foi pelo crime, foi pelo processo político. Para ter um processo político como esse, é necessário apoio da população e do legislativo. E isso só aconteceria num caso de irresponsabilidade muito grande. E o Lula sabe disso. Então, tendo esses 3 pontos em vista, a gente sabe que ser irresponsável, ser imaturo com o Brasil nessa posição só vai jogar o Lula num buraco ainda maior, sem falar que vai minar a reeleição dele num possível segundo mandato. Então, rato, o Lula tá com a faca e o queijo na mão para fazer um exímio governo. Ele tem condições econômicas neste momento ok, a gente tá fechando o ano no azul e ano que vem vai estar tudo na mão dele. Então, rato, aqui pro Lula, mesmo eu sendo uma pessoa que defende o livre mercado, gente, a gente defende criptomoeda aqui, descentralização, liberdade e poder na mão do usuário. É isso que eu defendo. Mas eu espero que o Lula faça um ótimo governo, que ele seja responsável e que ele seja bem sucedido. O que eu quero mais é queimar minha língua porque ele mandou muito bem mesmo, tá? Porque isso significaria que a nossa vida como brasileiro está melhorando muito. Então eu só tenho a torcer, independente da minha posição política, que não era nem Bolsonaro nem Lula. Eu só quero ver o Brasil ir pra frente, todos nós produzirmos valor agregado, MEIs trabalhando cada vez mais, o operador chão de fábrica que trabalha lá na fábrica da Renault, no interior do Paraná, esse cara também deseja que a vida dele melhore muito, assim como o piloto de avião que trabalha lá para a Latam. Eu quero que para todo mundo melhore e desejo muita sorte para o nosso governo. Espero que tenha ficado claro meu ponto de vista aqui sobre o Lula, as minhas expectativas e o que eu acho para o próximo governo, tá? Vai ter responsabilidade, ele não vai dar um tiro no pé e ele quer se reeleger. O Lula é um cara narcisista com sua imagem política, não sua imagem física. Então, ele não quer sair dessa queimada de jeito nenhum e ele vai se esforçar muito para fazer dar certo. No mais, espero que tenha ficado claro aí a minha posição enquanto ao próximo mandato e deixa comigo aqui embaixo qual que é a sua posição, o que você acha dessa história. Não deixa de se inscrever e não deixa de deixar seu like, rato. Tamo junto e até o próximo vídeo.